Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Cheguei. Bora lá. Tchau. Vamos lá, gente? Ai, gente, tô toda descabelada, como sempre. Mas hoje tá um plus, porque eu fiz academia de manhã e corri mais, dormi de cabelo molhado. Aí fiz academia de manhã. Era pra pegar leve, mas eu não sei brincar. Aí o cara me botou 20 minutos na academia, eu saí correndo que nem uma... na esteira. Eu saí correndo que nem uma maluca. Não aguentei 12 minutos. Ai, minha gente. Eu chego a estar com dor no braço pra levantar os braços, sabia? E superiores hoje, 12 minutinhos de esteira. Quero ver depois como é que eu vou ficar. Vambora? Vambora na sequência da nossa 20ª temporada, na semana em que estamos falando da aplicação da inteligência artificial. Essa porta incomodando, né? Na semana que estamos falando sobre... Que isso? Estamos falando sobre inteligência artificial, uso mais sofisticado, né? E aí a gente vai falar sobre tomada de decisão baseada em dados hoje. Como que a gente usa a inteligência artificial, ferramentas da inteligência artificial, para nos ajudarem a decidir com dados. Que eu vou dizer para vocês que, assim, texto e dados são os principais usos da inteligência artificial hoje, né? É o mais acessível e eu acho até que é o que tem mais potencial de se tornar uma coisa realmente grande, tá? Então, assim, principais, vamos começar pelas dicas, né? Transformar, o que a inteligência artificial pode nos ajudar? Transformar dados brutos em insights acionáveis. Existe um negócio que se chama tabulação. Quem já fez algum tipo de trabalho acadêmico, né, e precisou fazer pesquisa, porque fazia parte do trabalho pesquisa, precisou fazer tabulação, que é o processo de organizar dados brutos em tabelas, linhas e colunas, para facilitar a análise, interpretação e visualização de informações em pesquisas quantitativas. A tabulação converte respostas de questionários em dados estruturados prontos para análise. Boa tarde, Fabiano, seja bem-vindo. Então, vamos dizer que a gente tenha um formulário, tá? Um formulário, uma pesquisa do censo, tá? Deixa eu botar aqui. Quais são as perguntas do censo? Perguntas do censo. As perguntas do censo são assim, ó. Tipo de moradia, número de cômodos, abastecimento de água, se tem esgoto sanitário, coleta dele, como é que é a coleta de lixo, posse de banheiro, forma de aquisição do imóvel, etc e tal. Aí o que o IBGE faz para conseguir ler os resultados de milhões? Eu não sei qual é a amostra do censo, talvez milhões de pessoas, né? Espero que milhões de pessoas. Eles colocam lá, tipo de moradia, aí tem uma lista de opções. Aí para cada tipo de moradia, de acordo com o tipo de moradia, eles colocam um número, sabe? Então assim, casa é número 1, apartamento é número 2, não sei o que é número 3, né? É assim que eles fazem. Peraí, gente, deixa eu tentar ligar minha luz aqui, que agora eu já achei que ficou... Ai, meu Deus. Já achei que ficou muito escuro. Não tem janela aqui. Antes a gente tinha um janelão lá na nossa frente. Melhorou? Deixa eu ver no LinkedIn. Acho que tá bom. Aí, maravilha. Aí a gente tinha, então... a gente tem os tipos de moradia, né? E aí, de acordo com a resposta que a pessoa der, e eu acho que hoje... Faz tempo que eu não respondo, mas eu acho que hoje... Os censeadores, os recenseadores, as pessoas que passam na casa das pessoas para o censo. Já te dei boa tarde, Fabiano, boa tarde, seja bem-vindo no LinkedIn. Tô no LinkedIn, no Instagram ao vivo, tá? No Instagram mariana.gaida. Robinho, seja bem-vindo. De acordo com as respostas que o recenseador coloca lá no tablet, o que vai para o sistema é o número. Não é a resposta casa, apartamento, né? Deve ter uma resposta outros lá também, sei lá. E aí o que isso gera? Uma planilha gigante
principalmente no caso de um censo nacional, com vários numerozinhos. O numerozinho, tudo bom contigo, Robinho? Os numerozinhos por si só não dizem nada, mas de acordo com a codificação daquela informação, a gente sabe que o 1 é casa, que o 2 é apartamento, que o 3 é não sei o quê, entenderam? Então, o que a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer? Que antes era um processo muito difícil. Há uns 15 anos atrás, mais talvez, quando eu estava na faculdade, eu participei de um projeto de pesquisa e a tabulação, e a gente que era ali, né, estudante ali de primeiros semestres, jovenzinho, estagiário, o nosso objetivo, nosso trabalho era bem operacional. Era ajudar na tabulação dos dados para deixar esses dados disponíveis para análise. Hoje em dia, o jovenzinho, Thales, seja muito bem-vindo, o jovenzinho foi substituído pela inteligência artificial. Porque agora a gente pega e joga lá no inteligência artificial que for, tá? A gente joga lá. O código é esse aqui, é 1 para casa, 2 para apartamento. Então, de acordo com a base de dados, com a planilha, quantas pessoas que tem casa e quantas que tem apartamento. Aí, ao invés da... Tinha um software para isso, que eu não vou lembrar o nome, porque já fazem muitos anos. Tinha um software que eu acho até que era da Microsoft. Ai, não consegui dizipar essa pasta, essa pasta da minha cabeça tá rompida. Arquivo rompido. Mas tinha um software que ajudava a fazer isso, que provavelmente era um antecessor das ferramentas que usam inteligência artificial hoje. Então, hoje, com inteligência artificial, gente, é segundos para vocês terem esse resultado. Na época, esse software que a gente usava, eu lembro que, nossa, a parametrização era um horror, aí tu subia a base, aí tu rodava e ficava processando. Por isso que existiam os centros de processamento de dados, CPD, né? Porque os computadores não tinham muita capacidade de processamento. Então, às vezes ficava dias processando ali os resultados, a tabulação dos dados, para poder dar uma base minimamente possível de ser avaliada, de ser analisada, né? Então, uma das coisas que vocês podem utilizar a inteligência artificial é para transformar os dados brutos em insights acionáveis. Então, por exemplo, no caso do censo, a gente tem lá não sei quantas pessoas em casa, não sei quantas em apartamento. Tá, isso por si só não é uma informação, não é um insight acionável, não é uma informação estratégica. Rodrigo, seja bem-vindo, bom te ver, Rô. Mas, se eu relacionar isso com o bairro, o que isso me diz? Densidade demográfica. Se eu tiver 4 casas num quarteirão ou numa quadra, depende da região do Brasil, a gente chama diferente, né? Num quarteirão, numa quadra, eu tenho só 4 casas. Assim, pode ser que seja um cativeiro de imigrantes exilados. Aí tem um monte de gente lá dentro. Caso não seja, tô viajando hoje, né? Mas caso não seja, vai ter ali 2 a 4 a 6 pessoas no máximo por casa. Então a gente sabe que a densidade demográfica naquela quadra, naquele quarteirão, não é alta. E o que isso nos diz? Que eu não vou colocar uma estação de metrô ali perto. Eu, como governante, não tomaria essa decisão. Eu vou colocar estações de transporte público, como o metrô aqui em São Paulo, por exemplo, até um ponto de ônibus, em lugares mais densos de população. Com mais gente, para eu atender mais pessoas, né? Pegaram, gente? Esse é o insight acionável. Para que eu tenha esse insight acionável, um dado sozinho ali, ele não me ajuda em nada. Eu preciso correlacionar ele com outros. Que daí é a densidade demográfica, que já vai estar na mesma pesquisa. E aí eu tenho a possibilidade de pegar toda a minha base e explicar, claro, para a inteligência artificial quais foram os meus critérios e dizer quais são os próximos passos, insights acionáveis, por exemplo, pensando em políticas públicas, tá? Fugir bem do RH para vocês verem que dá para aplicar em tudo quanto é coisa, tá? Daí eu vou jogar aqui,
Quais são as inteligências artificiais para tabulação de resultados? Jane Spark monta suas apresentações com inteligência artificial. Ai, veio eu não queria os patrocinados. Nano Banana. Eu não usei o Nano Banana ainda. Alguém já usou? Me conta. Marta, seja bem-vinda. Não usei o Nano Banana, o Gemini, Gama 2, são algumas possibilidades. Julius AI, analisa dados instantaneamente. Ó, as 5 melhores ferramentas de inteligência artificial para ciência de dados. ChatGPT, Google Gemini, Hugging Face. Eu já ouvi, eu tava com um post-it aqui sobre o Hugging Face para analisar. Modelos complexos, redes neurais, arquitetura neural de última geração, chamada transformadores. Treinar transformadores é uma tarefa desafiadora que envolve encontrar e armazenar a quantidade certa de dados, além de encontrar os recursos computacionais necessários para treinar e operar o modelo. Isso é caro e demorado e por isso inacessível. É aqui que o Hugging Face entra em cena. É uma comunidade de plataforma de inteligência artificial que torna a IA mais acessível, com modelos pré-treinados baseados na arquitetura transformadora de última geração. Vem com quase 30 mil conjuntos de dados e APIs em camadas, também chamados de pipelines, que permite que os profissionais de dados interajam com os modelos e façam inferências usando bibliotecas de IA de ponta, como PyTorch e TensorFlow. Tudo isso sem se preocupar com custo de armazenamento ou treinamento. Boa tarde, Fê. Seja bem-vindo no Insta. Hugging Face, tá? GitHub Copilot e o assistente de IA do Data Lab. Então, tá aí, ó. ChatGPT, Gemini, Hugging Face. Vou explorar o Hugging Face para contar para vocês. É que eu tô estudando Kubernetes já faz umas 2 semanas e eu tô gostando. Quando eu parar de gostar, eu vou pro Hugging Face. Daí eu conto para vocês depois os detalhes, tá? Então a primeira coisa é isso. Vamos transformar dados brutos em insights acionáveis. Robson, seja bem-vindo. Dado por dado não nos diz nada. A gente tem que ter critérios, fatores, correlações para isso fazer sentido. Segundo ponto que a gente pode usar IA para tomada de decisão. Criar análises comparativas e projeções. A projeção ao longo do tempo, como que foi a densidade populacional desse bairro aqui. Vocês estão vendo uns vídeos, eu já vi uns 3. Uns vídeos de inteligência artificial, que é uma imagem aérea, acho que feita por drone, de um lugar. E aí eles mostram a evolução daquele lugar caso houvesse um investimento. Recentemente eu vi o da Rocinha, como que a Rocinha se tornaria com investimento. E eu vi um outro do Rio Tietê. Acho que foram os 2 mais recentes que eu vi, sabe? Isso é uma projeção, tá, gente? Esses vídeos que a inteligência artificial tá gerando são uma projeção. Não quer dizer que vai ficar exatamente igual e não tem também, assim, a análise de tempo que levaria para fazer aquilo. Porque também o tempo, principalmente para esse tipo de investimento político, assim, público, né, é relativo. Tem o Japão fazendo ponte em 48 horas, às vezes menos, a gente tem casos reais aí, e tem o Brasil, que é o Brasil, né? Entra governo, sai governo, as 2 mãos roubam, a direita e a esquerda. Então, eu vou dizer para vocês que olhar dados para criar projeções e análises comparativas te dá o que às vezes tu não tem de experiência própria. Eu não estava aqui em 1974 quando não sei o que aconteceu. Mas eu tenho os dados históricos e isso pode me trazer uma análise comparativa dos anos 70 para cá. O que aconteceu na Zona Sul aqui de São Paulo? Tem uma fofoca, gente, que eu não sei se é verdade, que disseram que o Sabotage, aquele que é cantor de rap, ele era dono de boa parte da Berrine. Vocês sabiam disso? Eu não sei exatamente a história, não sei se foi... Não sei se o cara era tipo o MC Catra, que falava 6 idiomas, era de família abastada, e daí foi para o mundo do funk. Eu não sei se era o caso do Sabotage, eu não sei muito sobre o Sabotage, mas tem uma história aí, tá? Que o Sabotage era meio dono aqui da Zona Sul. Berrine ali e tal, Brooklyn... E ainda tem ali umas comunidades, né?
bem ali no finalzinho da Berrini, perto da Ponte Estaiada. E aí eu já ouvi essa história. Então, por exemplo, esse tipo de coisa eu só sei a fofoca, eu só sei um rumor, né? Giovana, seja bem-vinda no Instagram. Mas existem dados em algum lugar aí, né, na Prefeitura de São Paulo, na subprefeitura aqui da Zona Sul, tem dados históricos que podem nos falar, por exemplo, como que foi o crescimento da densidade populacional nos últimos anos, qual é a projeção para os próximos. Existe ontem, inclusive, eu tirei aqui do meu quadro, que aqui não cabem mais, eu tinha 2 placas de isopor que eu usava para isolamento acústico, e aí não cabe nesse escritório aqui, porque tem armário, tem uns prateleiros, negócio. Aí eu tirei todos os post-its e tenho que dar uma revisada aqui, o que ainda tô precisando fazer. E daí eu tirei um deles que fala sobre uma metodologia bem interessante, que nos ajuda para análise de dados, quando a gente não tem bases históricas boas. E o nome dessa metodologia é qual? Eu acho que é amarelo o post-it que tá escrito. Ai, gente, eu adoro isso aqui. Eu adoro escrever. Quer ver? Cadeia de Markov, tá? Metodologia estatística, cadeia de Markov, para a gente fazer análises comparativas e projeções quando a gente não tem dados boas bases históricas. O Fabiano falou que a tabulação faz nos lembrar como evoluímos para sistemas de estruturação semântica e visual mais inteligentes. Absurdo, né, Fabiano? O que está sendo feito em Large Language Model, modelos de linguagem, é um negócio que... Tomara que o ChatGPT tenha incluído isso nos próximos episódios, que eu gosto muito desse assunto. O Frederico falou, não, sabotagem não era dono de imóveis na Avenida Berrini. Essa confusão geralmente surge de uma interpretação literal ou mística das suas letras e da sua forte ligação geográfica com a região. Obrigada, Frederico, obrigada. Obrigada, eu não sabia, eu caí na confusão. Eu nunca ouvi as letras do Sabotagem, então não me lembro de eu ter escutado alguma música do Sabotagem para dizer. Mas os dados oficiais com certeza mostram que isso não é real. Obrigada, Frederico. Obrigada pela contribuição. Pegaram, gente? Então, acho que a estatística ganhou muito com a inteligência artificial. Eu gosto muito eu gosto muito desse tema. Eu estou escrevendo um livro, alguns de vocês talvez saibam disso. Estou escrevendo um livro sobre sobre o papel do RH em fusões e aquisições e o valuation de capital humano. É um modelo estatístico, né? Então é um assunto que me interessa muito, que eu estudo muito e que eu sempre achei um assunto muito inacessível. Mas é que eu sou o tipo de mulher que não aceita a premissa de que estatística não é para mulher. Pelo amor de Deus. A gente tem cientistas e mulheres atuando na área da estatística há quantos anos e tendo conquistas incríveis na estatística. Mas é verdade que estatística é uma ciência, sempre foi uma ciência muito complexa. E a inteligência artificial veio para resolver isso, para tornar mais democratizado o acesso à aplicação da estatística para, por exemplo, a tomada de decisão baseada em dados de uma amostra. Então, acho que criar análises comparativas e projeções, às vezes tu tem os dados, né? Às vezes tu tem os dados já, tu tem planilhas, bases, né, informações, só que tu não tinha habilidade estatística de analisar. Agora isso está resolvido com inteligência artificial. Inclusive eu vou botar num post-it, mais um de vários aqui, nem tenho mais nenhum bloquinho aqui, meu filho passou e pegou. Mas eu vou escrever aqui para eu me aprofundar no Hugging Face, para falar para vocês depois. Se não tiver nos roteiros da temporada, eu faço um conteúdo exclusivo sobre isso. Terceiro ponto, para que a gente pode usar IA para tomada de decisão baseada em dados? Validar decisões com múltiplos cenários. Se eu for por esse lugar aqui, o que pode acontecer? O que de pior e o que de melhor pode acontecer? Então, eu faço muito isso para minha vida pessoal. Eu tenho um chat com o ChatGPT que chama Chat da Vida. Daí eu coloquei lá, eu tô sempre alimentando esse chat,
Mas eu botei assim, teve uma noite que eu parei, minha cabeça estava muito bagunçada, aí eu parei aqui e botei tudo da minha vida. Ah, sobre moradia, sobre meu filho, sobre carreira, sobre estudos, sobre nos relacionamentos, não tem muito o que botar, mas sobre relacionamento, sobre não sei o que, sobre atividade física, sobre... tem um monte de coisa lá sobre mim. E aí, sobre questões financeiras, e aí o ChatGPT, ele foi me dando, quais são meus próximos passos, eu perguntei. E daí ele foi me dando, né? E hoje eu vou dizer para vocês que eu me tornei um pouco dependente desse chat aí. Porque, como a maior parte das coisas da minha vida eu decido sozinha, eu cheguei naquela fase que eu quero que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Tem um meme que diz assim, quando a gente é adolescente, a gente sabe tudo e a gente não quer que ninguém decida por nós, a gente não aceita a opinião de ninguém. Depois de um tempo na vida adulta, o meu já há bastante tempo, já tô com quase 40, a gente vê que a gente não sabe de nada. Ninguém sabe o que tá fazendo, a gente tá improvisando. E eu quero ajuda para tomar decisões. E aí o ChatGPT que tem feito esse papel na minha vida. Tem me ajudado ali. Porque daí eu tomo decisões, eu tenho isso, eu tenho muito isso, eu preciso ter certeza em todos os cenários, em todas as possibilidades, dos múltiplos possibilidades, projeções, comparações, simulações e tal, para eu poder tomar uma decisão mais segura, né? Claro, não tô falando de coisa grande, né? Onde é que eu vou morar, o meu trabalho, o que eu vou estudar, em que eu vou investir para estudar, sabe? Então eu tô falando em coisa grande aqui para vocês, tá? Então validar as decisões. Eu vi que travou primeiro no LinkedIn, depois travou no Instagram, baixa a qualidade da conexão. Talvez deixa eu abrir aqui. Talvez o repetidor do meu quarto esteja desligado, que meu filho vai lá e mexe na tomada. Depois de vocês inserirem os primeiros dados da tabulação e vocês começarem a fazer as análises no ChatGPT, no Gemini, no Hugging Face, onde vocês quiserem, no Copilot do GitHub, aí vocês começam a perguntar, mas e se isso? Mas e se aquilo, né? O Fabiano falou assim, é interessante considerar a eficiência da informação não estruturada, como nos modelos NoSQL e JSON, que superam as estruturas rígidas em segmentos específicos. Essa flexibilidade é, inclusive, um dos pilares que regem o aprendizado de máquina e as redes neurais na inteligência artificial. Fabiano, perfeita contribuição. Quando a gente está falando em redes non-SQL, não sequenciais, que não são SQL, que é SQL, a gente está falando em bases de dados que não se parecem entre si. Aí o que a inteligência artificial pode fazer é a harmonização dessas bases, para daí a gente poder fazer análise. Então eu vou dar um exemplo simples aqui, a gente não precisa também se aprofundar tanto. Exemplo simples, o mesmo dado vem de bases diferentes, com nomenclatura diferente ou com periodicidade diferente. Um dado está escrito cidade, no outro está escrito localização, no outro está escrito região, ou location, ou region, sei lá. É o mesmo dado, é o nome da cidade, mas nas diferentes bases está com um nome diferente. A periodicidade também muda. Algumas vêm em semanas, outro vem em dias, outro vem o valor do mês, mas eu preciso desse valor em dias, eu preciso desse valor num critério comum para eu conseguir fazer análise. Ou bases com extensão diferente. Um vem em CSV, o outro vem em XLS. XLS para nota fiscal, né? CSV, Excel, não sei o que. Aí a gente precisa harmonizar esses dados para também a gente poder passar para a etapa de análise, né? Então, assim, NoSQL não é só isso, não é exatamente isso, mas acho que deu para vocês terem uma visibilidade de como é que funcionam as bases não sequenciais. Boa tarde, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, finalizamos, tá? Finalizamos as dicas. Para que a gente vai usar a inteligência artificial para tomada de decisão baseada em dados? Transformando esses dados brutos em insights acionáveis. Dei o exemplo do censo, da decisão, por exemplo, da instalação de uma estação de metrô. Criar análises comparativas e projeções. E validar decisões em múltiplos cenários. Aí começar a fazer simulações e isso vai te ajudar a pensar e tomar uma decisão
mais acertada, com o teu critério. Ah, meu critério é menor custo ou maior qualidade. Aí, sei lá, né? Tô dando exemplo aqui que me veio na cabeça. Mas tem várias possibilidades, beleza? Ai, falei demais, já tô com vocês aqui há 25 minutos. Chega agora. É que eu me atrasei, fiquei com o sentimento de... perdi a noção de tempo. Stephanie, seja muito bem-vinda, já tô encerrando. Mas a gente se vê amanhã. Essa semana eu tô a semana inteira com vocês. A gente se vê amanhã para falar de personalização em escala com inteligência artificial. Como adaptar a comunicação, como criar conteúdos. Amanhã o papo vai ser o topo do funil que eu falei para vocês na... Sabe qual? Eu falei para vocês na de marketing, vendas e comunicação, que foi, não sei que dia que foi, semana passada, acho que foi, ou anterior, a gente falou sobre marketing, vendas e comunicação, eu falei de topo do funil. Então vamos falar sobre personalização em escala. Olha que interessante. Normalmente quando a gente pensa em escala, vou deixar para amanhã, né? Tô me adiantando. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. E a gente se vê amanhã, à 13h. Obrigada, gente. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Beijo vocês amanhã.